Boa tarde, meninas. Nós vamos continuar falando sobre Dorcas, que se encontra em Atos 9, 36 ao 42. Né? E eu já falei com vocês que nós vamos dividir esses versículos em 4 etapas. O trabalho de Dorcas, a enfermidade, a ressurreição e o legado. Amém? Agora nós já sabemos também que Dorcas, ela morava na cidade de Jope, né, e que ela fazia boas obras. Agora vamos para o versículo 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, e depositaram num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estavam com elas. Amém? Vocês veem, né, que Dorcas ali, ela morreu. E um detalhe, que o corpo dela foi limpo, né? Uma coisa linda com isso, né, meninas? Que a parte física dela foi lavada, porque a gente sabe que Dorcas, ela foi descansar no Senhor. Mas a gente vê assim que tudo que Dorcas fazia era maravilhoso diante dos olhos de Deus. O cuidado dela com as mulheres, com as crianças. Mas o físico dela faleceu, né? O físico dela faleceu, mas o espiritual dela estava nos braços do Pai. É tanto que os discípulos que ali estavam, eles ficaram sabendo que o servo do Senhor, ele estava ali. E rapidamente foram chamar Pedro. E Pedro vindo, né, encontraram aquelas mulheres tristes, e elas mostraram para ele, olha como ela é útil no nosso meio, olha quantas coisas boas elas fizeram por nós. Eu precisei de roupa, muitas vezes ela me acolheu. Eu precisei, muitas vezes, até mantimento, abrigo, consolo, um abraço. Vamos ver que tudo isso Dorcas fazia. Dorcas era aquela mulher acolhedora. E eu tenho certeza que muitas de nós também somos desse jeito. Quantas vezes nós precisamos de alguém para interceder a Deus por nós? Né? Não que o nosso corpo físico tenha partido, mas como um cuidado. Quantas vezes a gente precisa que alguém de fora venha nos ajudar? E com isso vieram, meninas. Com isso, Deus fez um grande trabalho naquele momento. E Pedro orou, Pedro intercedeu. Mas ele teve que fazer uma coisa: tirar aquelas mulheres que estavam tristes por causa de Dorcas. E aconteceu que Pedro, ele orou, intercedeu a Deus, e Deus trouxe Dorcas de volta. Que maravilha! Quando muitos de nós também voltamos para a presença do Senhor. Que maravilhas! Quando Deus, ele provê um intercessor para as nossas vidas. E Pedro foi esse intercessor na vida de Dorcas. Que maravilhas, né, irmãos? E nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos ter mais e mais palavras como essa. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.